sobre sistema esquelético. E para a gente falar sobre o sistema esquelético, vamos falar também sobre o tecido ósseo, que é um dos tecidos que formam o sistema esquelético, certo? Bom, o tecido ósseo é formado por várias células, assim como todos os outros tecidos. E eu chamo atenção para vocês para duas células do tecido ósseo, que são elas, o osteoblasto, esse carinha que está construindo o tecido ósseo, e o osteoclasto, esse carinha que está comendo aqui, né? Na nossa imagem, ele está comendo, ele está degradando, ele está degenerando. O trabalho em equipe dessas duas células é muito importante para manter o tecido ósseo sempre renovado, enquanto um retira os sais minerais, que é o cálcio, né? O depósito de sais minerais do osso, o outro constrói. O equilíbrio dessas duas células garante um tecido ósseo saudável e, consequentemente, um osso forte e novinho. Então, mesmo eu, com os meus 36 aninhos, eu tenho ossos sempre renovados graças à ação dessas duas células, certo? Não teria cabimento eu ter a mesma estrutura óssea de quando eu nasci, né? Até porque eu cresci e tudo mais. Bom, esse trabalho das células ósseas é importante para várias situações. Uma dessas situações é o tratamento ortodôntico. Algumas pessoas que não se sentem bem, né, com os dentes não alinhados, decidem colocar aparelho. E o aparelho pressiona o dente, forçando o dente a se alinhar, não é isso? Por quê? Como que acontece isso? Como que o dente que está ali aderido ao maxilar, à mandíbula, que é uma estrutura óssea, como que ele consegue deslizar? Graças à ação do osteoblasto e do osteoclasto. Então, o aparelho ortodôntico gera uma tensão, o osteoclasto percebe essa tensão e começa a desgastar aquele ponto onde o dentinho está sendo forçado. Por outro lado, o osteoblasto vem atrás e repõe. Então, à medida que há um desgaste, o dente, aos poucos, um movimento bem lento, né? Existem pessoas que ficam aí com aparelho 4, 5 anos, então depende muito. Em um movimento bem lento, esses dentinhos, eles conseguem voltar, ou melhor, se alinhar como o dentista planeja, certo? Bom, essas células, elas também estão envolvidas no processo de regeneração quando uma pessoa sofre uma fratura, certo? O que é uma fratura? A fratura pode ser, como mostra essas situações aqui, ó, um trincado no osso, o osso trincou, ele não partiu completamente, ele trincou, ele foi fraturado. Então, essa região onde aconteceu o trincado, a gente tem que regenerar. Quem é que vai regenerar isso aqui? O osteoblasto e o osteoclasto, essas células de novo aí. Existem vários tipos de fraturas. Esse desenho é só para mostrar para vocês que existe essa diferença, mas a gente não precisa se preocupar aí na classificação de cada fratura, não. Só por curiosidade, aqui nós temos fraturas mais completas, né? Diferente dos exemplos anteriores em que tinha só um trincado, aqui o osso se dividiu completamente, ok? Um outro tipo de lesão que pode acontecer no sistema esquelético é a luxação. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguém que tirou o ombro do lugar, né? Sofreu um acidente ou às vezes até dentro de casa com um movimento mais forte, uma queda. Aí o ombro sai do lugar. O que é sair do lugar? É desencaixar, tá vendo? Essa peça aqui, ó, ela tem que ficar encaixada direitinho. Quando há esse desencaixe, seja para frente ou para trás, independente, a gente diz que houve uma luxação, certo? A luxação, ela é diferente da fratura, porque nesse caso não houve uma lesão específica no osso. Nesse caso, houve um desencaixe da articulação, que é o encontro de ossos, certo? Ah, isso aqui é mais tranquilo então, professora? Depende, porque às vezes a luxação, ela vem acompanhada de rompimento de outros tecidos, que é difícil de regenerar, né? Alguns anos atrás, meu marido passou por uma situação de fratura
como é que é o nome da fratura? Fratura cominutiva, que é uma fratura parecida com essa, e luxação, isso tudo no tornozelo. Tem quanto tempo, amor? 3 anos. 3 anos que isso aconteceu e ele se recuperou, mas não completamente, mas tá lindo do mesmo jeito. E ainda ficou manco de um jeito assim, sabe? Tipo Dr. House, tá sensacional. Bom, o sistema esquelético, chegamos no sistema esquelético. O nosso sistema esquelético é extremamente complexo, né? E aí, claro, eu vou direcionar para o sistema esquelético humano. Nós temos em torno de 206 ossos, então é ossinho pra caramba. Cada ossinho vai ter um nome específico. Imagina a gente decorar esse monte de nome. Não, a gente não precisa, né? A gente do ensino fundamental não precisa. Deixa isso pro pessoal de medicina, não é? Quem já tá na graduação aí já faz sentido. Pra gente, não. Mas o que a gente precisa saber para a aula de hoje são as principais funções do sistema esquelético. E olha só, o sistema esquelético ele está relacionado à sustentação do nosso corpo. Eu estou aqui sentadinha, né? Mas eu estou com uma certa postura, eu estou com o corpo erguido. Se eu não tivesse osso, eu ia ser igual a minhoca, né? Eu ia ficar toda mole, eu não ia conseguir manter esse posicionamento, certo? Então, esse posicionamento, ficar com o corpo sustentado, é uma das funções do sistema esquelético. Além disso, o sistema esquelético está envolvido na proteção, sim. Existem ossos do nosso corpo que protegem outros órgãos ou outras estruturas que são importantes, ok? A formação de células sanguíneas. A formação de células sanguíneas acontece nos nossos ossos longos, principalmente aqui, ó, no fêmur, que é o osso da coxa. Aqui dentro do osso da coxa e de outros ossos longos, existe uma região chamada medula óssea vermelha. E é ali que as células do sangue são produzidas. Curioso, né? Muita gente não sabe que o osso é responsável pela produção do nosso sangue. Gente, ciências é lindo demais. E outra função do sistema esquelético é a reserva de minerais. A gente está falando aqui de um mineral chamado cálcio, não é? O cálcio que a gente tem que inserir na nossa alimentação, ele está presente em alimentos de origem animal, é verdade, mas ele também está presente em alta concentração em verduras verdes escuras, como por exemplo o espinafre, a couve. Esse sal, esse cálcio, ele é absorvido pelo nosso sistema digestório, ele vai para o nosso sangue, do sangue vai para onde? Para os nossos ossos. E aí entra lá novamente o osteoblasto com seu papel fundamental, que é deixar o nosso osso bonitinho. Eu vou falar aqui da função de proteção. E aí eu trouxe para vocês 2 destaques. Não significa dizer que esses são os únicos ossos responsáveis pela proteção, tá? Mas são os que a gente cita mais, vamos dizer assim. Nós temos o crânio. O crânio vai proteger o nosso encéfalo. Ali o nosso encéfalo faz parte o cérebro, o cerebelo, ou seja, os órgãos que compõem o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, pessoal, é como se fosse um chefe do nosso corpo. Ele é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. A fala, a movimentação, a audição, a memória. Então, todas as funções, elas são organizadas pelo sistema nervoso central. E a gente sempre lembra mais do cérebro, né? E ele, por ele ser tão importante, ele tem que ficar protegido, ele tem que ficar guardadinho. E ele fica protegido aonde? Dentro do nosso crânio, sabe? E um outro destaque, vai passar um carro de som agora, gente. E eu não edito o vídeo, então todo mundo vai ouvir o carro. Vamos lá. Nós temos aqui também a caixa torácica. A caixa torácica, ela tem uma função importante, que é proteger outros órgãos que são vitais. O que significa isso? Sem esses órgãos, a gente não consegue viver. A gente consegue viver, por exemplo, sem uma perna. A gente consegue viver sem uma perna, né? Algumas pessoas conseguem viver sem um rim. É verdade, é possível viver sem um rim, sem os 2 não, sem um rim sim.
Agora, sem o coração, é possível viver? Não. Sem os pulmões, é possível viver? Não. Então, esses órgãos, eles são chamados de órgãos vitais. E eles ficam todos encaixadinhos aqui dentro da caixa torácica. Eu vou mostrar para vocês uma imagem muito bonitinha, mostrando a caixa torácica abraçando esses órgãos, tá vendo? Eles ficam todos encaixadinhos ali, protegidos pela caixa torácica. Essa é a função da caixa torácica, certo? Articulações. Eu até já falei aqui na aulinha de hoje, em algum momento, sobre articulação. E o que é a articulação? A articulação são pontos em que acontece um encontro de mais de dois ossos, certo? Então, mais de dois não, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Quando a gente fala de articulação, a gente sempre vai lembrar de locais onde tem movimento, só que existem três tipos de articulações. O nosso crânio ele é formado por vários pedaços de ossos, por várias placas, olha só. E entre essas placas tem uma região fibrosa. E é exatamente por isso que essa articulação ela é chamada de articulação fibrosa. Ao contrário do nosso punho, esses ossos do crânio não têm a capacidade de movimento. Já no quadril, a gente vai ter um outro tipo de articulação, que é uma articulação cartilaginosa. Essa articulação aqui, ela vai sim determinar, ela vai permitir um certo movimento, mas é um movimento limitado. Agora, o movimento do punho, o movimento do cotovelo, o movimento do ombro, o movimento do pescoço. Aqui a gente tem articulações onde o grau de mobilidade, de movimento é muito maior. Essas articulações elas são classificadas como articulações sinoviais. Isso porque no interior delas ela é formada por um líquido chamado líquido sinovial. Como essas articulações são responsáveis por um grande movimento, acontece que o osso ele tem que ficar lubrificado. Pensa na bicicleta, por exemplo. A bicicleta é um equipamento que precisa se movimentar. O que acontece com o tempo, né? Se a gente deixa a bicicleta lá guardada por muito tempo, ou se a gente usa independente. Com o tempo, o que vai acontecer com a bicicleta? A roda começa a ficar seca, né? O freio começa a ficar seco. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar um óleo, a gente tem que lubrificar para permitir uma maior facilidade do movimento. Isso também acontece dentro dos nossos ossos. A diferença é que aqui a gente não precisa lubrificar porque o corpo ele produz essa lubrificação, que é o líquido sinovial. Ele foi colocado, representado aqui, ó, exatamente nessa linha entre os dois ossos. Ah, professora, esse osso não pode bater nesse, não? Não, imagina, dois ossos entrando em atrito, o que ia acontecer com esse osso? Ele ia sofrer um desgaste, que é uma coisa muito ruim. Ainda no sistema esquelético, a gente não pode esquecer da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é uma estrutura responsável aí, né, por deixar a gente em pezinho também, pela sustentação do nosso corpo. E muita gente maltrata demais a coluna vertebral, colocando, por exemplo, uma mochila muito pesada no ombro só, não dividindo o peso. A gente vê principalmente na adolescência, que é uma fase em que as pessoas elas crescem numa velocidade muito rápido, né? E às vezes a criança ou o adolescente ele não consegue acompanhar esse crescimento e acaba forçando a coluna para baixo, não presta muita atenção na hora de sentar, né? Então acaba forçando um pouquinho a coluna. A gente tem que prestar muita atenção porque a coluna é um órgão, assim, muito importante, e se a gente não tiver cuidado com a nossa postura, ela vai sofrer muitas ações com o dia a dia, né? Não queira sentir dor na coluna, que é muito ruim. Bom, a coluna ela é formada por várias vértebras. Cada ossinho, deixa eu só passar aqui, ó, fica mais fácil. Cada ossinho desse é chamado de vértebra. E nós temos ali, são 33 vértebras.
entre uma vértebra e outra existe um anel de cartilagem. É uma estrutura molinha que vai servir para acomodar melhor esses ossos e servem também como um amortecimento, porque a gente está andando, né? A gente está o tempo todo provocando um esforço muito grande da coluna. Então, para esse osso não encostar um no outro, não sofrer desgaste, tem que ter esse anel ali no meio, certo? Uma outra coisa que também está relacionada à nossa medula, à nossa coluna, é a proteção da medula espinal. A medula espinal é uma estrutura que vai enviar os comandos das nossas pernas, os nossos membros inferiores, até o nosso cérebro, certo? Então, para esse comando nervoso chegar até o nosso cérebro, existe uma espécie de fio que passa aqui dentro da coluna, ok? Eu acho que vocês já ouviram falar ou conhecem alguém que sofreu um acidente, teve uma lesão na coluna e perdeu os movimentos da cintura para baixo. Por que isso acontece? Porque houve uma interrupção desses sinais. É como se isso aqui fosse um cabo de energia e esse cabo fosse cortado, então a energia não passa. Se o sinal não passa, se a energia não passa, se o estímulo nervoso não passa, o cérebro não consegue mais promover esse movimento dos membros inferiores. E a medula espinal, ela vai passar exatamente aqui, tá vendo? Nesse buraquinho, nesse orifício que fica dentro de cada vértebra. Então, a medula espinal, ela tá passando mais ou menos nessa estrutura aqui, ó. Ok? Bom, pra gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre a saúde do sistema esquelético. Como que a gente faz então para continuar com os ossos fortes, saudáveis, com a postura bonitinha? Primeira coisa, beber água, porque toda célula trabalha à base de água. As reações químicas só acontecem se tiver água, então beba bastante água. Segunda coisa, coma alimentos saudáveis, porque a gente precisa de nutrientes para as nossas células conseguirem trabalhar. Então, chips, refrigerante, salsicha, esse tipo de alimento não é saudável. A gente pode comer de vez em quando, mas todos os dias não é legal para o nosso corpo. Ficar de olho na postura, certo, gente? Se a gente não ficar de olho na postura, a gente vai ficar curvadinho e aí quando quiser voltar para uma posição bacana vai ter dificuldade, ok? E não abuse do celular, olha só, última dica, não abuse do celular, por quê? Quando a gente fica muito tempo no celular, a gente força muito aqui, ó, a cervical para baixo, então é muito comum pessoas que passam muito tempo no celular ter dor nessa região, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima semana, beijos virtuais e até mais. Tchau, gente!